A história do fisiculturismo é frequentemente contada através de troféus e decibéis. Imagine um homem que, no auge de sua forma, pesava 130 quilos de puro músculo distribuídos em quase 2 metros de altura. Ele não era apenas um competidor, ele era um freak genético antes mesmo de o termo se tornar comum no esporte. Mas para entender o gigante, precisamos primeiro entender o vazio. A jornada de Lou não começa no brilho da Califórnia, mas no isolamento de um apartamento no Brooklyn, onde o único som que ele ouvia era o pulsar do próprio sangue. Nascido em 9 de novembro de 1951, Lou foi vítima de uma infecção bacteriana que lhe roubou 80% da audição. Na Nova York dos anos 50, não havia suporte para crianças com necessidades especiais. Havia apenas a dureza das ruas. Lou descreve sua infância como viver dentro de uma redoma de vidro. Ele via o mundo se mover, mas não conseguia participar da conversa. O aparelho auditivo da época era uma caixa pesada e os valentões da escola não perdoavam. A figura central de sua formação foi seu pai, Matt Ferrigno. Policial, rígido e adepto do amor bruto, Matt não queria um filho vulnerável. Ele empurrou Lou em direção aos pesos, não para que ele fosse um atleta, mas para que ele pudesse se defender. Essa relação moldaria a psique de Lou para sempre. Uma busca incessante por aprovação paternal, misturada com um medo constante de falhar. Lou buscou refúgio nos gibis do Hulk. Ele via naquela criatura verde, incompreendida e raivosa, um espelho de sua própria alma. Ele decidiu que, se não pudesse ouvir o mundo, faria o mundo olhar para ele. Aos 13 anos, Lou começou sua jornada. Sem dinheiro para academias de luxo, ele treinava em um porão úmido. Seus primeiros pesos eram latas de cimento e barras enferrujadas. Diferente dos atletas modernos que contam calorias em aplicativos, Lou comia o que podia e treinava até o desmaio. Sua genética era um vulcão adormecido. Aos 16 anos, ele já pesava 90 quilos. Aos 18, ele era maior que qualquer adulto na vizinhança. O treinamento de Ferrigno era baseado no princípio da sobrecarga progressiva, levado ao extremo. Ele não buscava apenas o bombeamento muscular, ele buscava a destruição e reconstrução da fibra. Ele fazia roscas diretas com 100 quilos e agachamentos que faziam as vigas do porão estalar. Esse período de isolamento produtivo criou a base de densidade muscular que o tornaria imbatível nos anos seguintes. Ele não estava apenas construindo bíceps, estava construindo uma armadura contra o bullying que sofreu na infância. O mundo do fisiculturismo foi pego de surpresa em 1973. Um jovem de 21 anos, vindo do nada, apareceu no palco do IFBB Mr. América e aniquilou a concorrência. Meses depois, ele repetiu o feito no Mr. Universe. A imprensa especializada ficou em choque. Nunca se tinha visto tanta massa muscular em uma estrutura tão alta. Lou era a grande esperança branca do esporte, o único homem capaz de desafiar o reinado de Arnold Schwarzenegger. Nesta fase, Lou mudou-se para a meca do fisiculturismo, Venice Beach, Califórnia. Ele treinava na Gold's Gym original. Era um ambiente de gladiadores. Lou treinava ao lado de lendas como Ken Waller e Ed Corney, mas ele era o foco das atenções. Suas medidas eram assustadoras. Bíceps de 58 centímetros, tórax de 150 centímetros e coxas que pareciam troncos de carvalho. Ele era o prodígio, o sucessor natural do trono. Mas o destino reservava um obstáculo chamado Arnold. O ano de 1975 é o mais documentado da vida de Lou, graças ao filme Pumping Iron. O documentário mostrava o contraste brutal entre a vida de Arnold e a de Lou. Enquanto Arnold era o rei de Santa Mônica, cercado de amigos e confiança, Lou era mostrado de volta ao Brooklyn, treinando sob o comando quase ditatorial de seu pai em uma academia escura. A guerra psicológica de Arnold foi devastadora. Durante o café da manhã em Pretória, na África do Sul, Arnold disse a Lou que ele já havia perdido. Lou, com sua natureza gentil e sua dificuldade auditiva, era um alvo fácil para o carisma agressivo de Arnold. No palco do Mr. Olympia de 1975, Lou ficou em terceiro lugar. Foi um golpe emocional profundo. Ele sentiu que havia decepcionado o pai, os fãs e a si mesmo. Esse momento de vulnerabilidade, capturado pelas câmeras, transformou Lou em um herói trágico para milhões de espectadores. Após 1975,
Lu estava desiludido com o esporte e financeiramente quebrado. Ele chegou a trabalhar como operário de chapa metálica, ganhando $10 por hora. Mas então, Hollywood bateu a porta. O produtor Kenneth Johnson precisava de um monstro que fosse humano. Lu não precisava atuar para ser o Hulk. Ele apenas precisava acessar a raiva e o isolamento que sentiu durante toda a vida. O impacto cultural de The Incredible Hulk foi sísmico. De 1977 a 1982, Lou Ferrigno tornou-se um dos rostos mais reconhecidos do planeta. Ele era um monstro que as crianças não temiam, mas amavam. Ele humanizou o Hulk através de seus olhos e de sua linguagem corporal pesada. Contudo, os bastidores eram brutais. A tinta verde era tóxica. As lentes de contato causavam úlceras nas córneas. E o calor das luzes de estúdio faziam seus músculos tremerem de exaustão. Ele era um escravo de sua própria imagem. Mas, finalmente, o mundo estava ouvindo o seu silêncio. Com o fim da série, em 1982, Lou enfrentou o typecasting, ser escalado apenas para o mesmo tipo de papel. Em uma tentativa de capitalizar em seu físico, ele foi para a Itália filmar Hércules. Embora criticados pela narrativa, esses filmes mostraram Lou em sua melhor forma física de todos os tempos. Ele estava denso, vascularizado e parecia uma estátua de bronze. Neste período, Lou também lutou com as limitações de sua voz. A perda auditiva afetava sua dicção, o que dificultava papéis dramáticos principais. Mas Lou não desistiu. Ele começou a fazer fonoaudiologia intensiva e a se preparar para o que ninguém acreditava ser possível: um retorno aos palcos que o haviam rejeitado décadas antes. Em 1992, aos 40 anos, Lou Ferrigno anunciou seu retorno ao Mr. Olympia. O esporte havia mudado. Os atletas agora eram monstros de massa químicos, com definições extremas. Lou subiu ao palco pesando 136 quilos. Ele era o competidor mais pesado da história do Olympia até aquele momento. Quando ele apareceu, a plateia entrou em delírio. Não era apenas sobre o corpo, era sobre a nostalgia e o respeito por um homem que ajudou a construir as fundações do esporte. Ele competiu novamente em 1993 e encerrou no Masters Olympia de 1994. Embora não tenha levado a estátua de Sandow, Lou conquistou algo maior: a redenção. Ele provou que seu valor não dependia da aprovação de Arnold ou de seu pai. Ele estava lá por si mesmo. Ele saiu de cena como o maior embaixador que o fisiculturismo já teve. A fase final da vida de Lou é marcada pelo serviço e pela família. Ele se casou com Carla Green, que se tornou sua empresária e o pilar de sua estabilidade emocional. Ele teve 3 filhos e construiu uma vida longe dos escândalos. Ele se tornou um oficial de condicional e um xerife de reserva, levando a disciplina do ferro para a aplicação da lei. Em 2021, Lou passou por uma cirurgia de implante coclear. O vídeo dele ouvindo pela primeira vez sons sutis é um dos momentos mais emocionantes de sua trajetória. O homem que construiu uma muralha de músculos para se proteger do mundo finalmente derrubou a última barreira que o separava da realidade. A fase final da vida de Lou é marcada pelo serviço e pela família. Ele se casou com Carla Green, que se tornou sua empresária e o pilar de sua estabilidade emocional. Ele teve 3 filhos e construiu uma vida longe dos escândalos. Ele se tornou um oficial de condicional e um xerife de reserva, levando a disciplina do ferro para a aplicação da lei. Em 2021, Lou passou por uma cirurgia de implante coclear. O vídeo dele ouvindo pela primeira vez sons sutis é um dos momentos mais emocionantes de sua trajetória. O homem que construiu uma muralha de músculos para se proteger do mundo finalmente derrubou a última barreira que o separava da realidade. Lou Ferrigno não é apenas um fisiculturista ou um ator de TV. Ele é o arquétipo da superação humana. Ele nos ensinou que as nossas maiores fraquezas, seja a perda de audição, o bullying ou a falta de confiança, podem ser o combustível para nos tornarmos gigantes. Quando olhamos para as fotos de Lou no auge, não vemos apenas bíceps e abdominais. Vemos o resultado de milhões de horas de esforço silencioso. Ele foi o Hulk na tela, mas na vida real, ele foi algo muito mais difícil de ser. Ele foi Lou Ferrigno,
o homem que transformou o silêncio em um rugido que o mundo jamais esquecerá.